Por volta dos anos 70 do século XIX, assistiu-se à saturação do romantismo. O progresso definitivo das cidades, a industrialização, o avanço das ciências e o florescimento de novas correntes filosóficas criaram um ambiente hostil ao sentimento romântico. O realismo tem uma origem francesa, e ele pretendia fazer uma arte viva, uma arte que conseguisse representar os costumes, as ideias e os aspectos de toda uma época. O autor objetivava a sinceridade na arte, com o foco maior de educar e retratar toda a sociedade. A arte do período era comprometida com o momento pelo qual o mundo estava passando. O cotidiano humano era bastante representado nas obras do período realista. As personagens levavam uma vida bastante parecida à vida real, pois com isso os autores queriam provar que, para as atitudes mundanas, sempre havia uma explicação lógica que a ciência conseguisse descrever. No período realista, as personagens do romance são retiradas da vida cotidiana e sempre representavam uma classe social distinta, seja um empregado, um patrão, um proprietário, um subalterno, seja um senhor ou um escravo e assim por diante. As atitudes e as reações dessas personagens sempre eram as mesmas e repetidas vezes, pois assim os autores pretendiam demarcar a verossimilhança que essas personagens tinham com a classe que elas representavam. As personagens eram como se fossem marionetes nas mãos dos autores, pois eram eles quem as davam seus sentimentos. São personagens que permitem estabelecer relações críticas entre o texto e a realidade histórica em que ela se insere. O surgimento do movimento realista português ligou-se a um grupo de intelectuais, a geração de 70, liderados por Antero de Quental, e do qual faziam parte Oliveira Martins, Teófilo Braga, Guerra Junqueiro, entre outros. Muitos foram influenciados pelo realismo francês, profundamente anticlerical, antiburguês e antirromântico. O movimento iniciou-se em Coimbra, com uma polêmica literária travada pelos jornais, conhecida como a Questão Coimbrã. O romance foi uma arma de denúncia social e de ataque à burguesia, ao clero e à própria monarquia. Nesse sentido, fez jus à plataforma realista de observação social aprofundada. O romance tornou-se um verdadeiro documentário sobre a burguesia portuguesa. Um dos principais nomes do realismo português foi Eça de Queiroz. Seus romances buscavam retratar a burguesia de Lisboa do período realista. Suas personagens planas, ou seja, personagens que não tinham desenvolvimento psicológico, que agiam com apenas um posicionamento de vista, eram considerados manequins, pois eram criados para representar os grupos sociais que estavam presentes na sociedade lisboeta desse período. Machado de Assis foi o principal representante do movimento realista no Brasil. Sua vasta obra é composta por romances, contos e poesias. O autor se utilizava do humor e da tragédia para tentar explicar a alma humana. Seus romances e contos considerados românticos já apresentam a característica que o marcaria. Os acontecimentos são narrados sem precipitação, entremeados de explicações do narrador aos leitores, cheios de considerações sobre os comportamentos. Suas personagens não são tão lineares como a dos maiores românticos. Têm comportamentos imprevistos, fazem maquinações, não são transparentes, são interesseiras. Mas a estrutura narrativa de Machado ainda é linear. O começo, o meio e o fim são bem demarcados. Com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis mudou o rumo de sua obra e amadureceu como escritor. Aloísio Azevedo, autor brasileiro do período realista, escreveu um romance com enfoque no proletariado urbano em formação no país. Com isso, Aloísio queria chamar a atenção para as péssimas condições de vida de toda essa nova população que estava nascendo no país. O nome de sua obra é O Cortiço. Com essa obra, Aloísio quis provar que o meio era capaz de influenciar as ações dos seres humanos, despersonalizar tudo que estivesse ao seu redor e, por isso, podemos considerar que o Cortiço é a personagem de destaque dentro dessa obra. Em sua principal obra, O Ateneu, Raul Pompeia
misturou ficção e memória. O romance O Ateneu tem como foco narrativo central o personagem Sérgio, um adolescente em formação, constantemente em conflito com os valores impostos pela direção de um internato. O romance ainda retrata a decadência do regime monárquico escravocrata pelo qual o Brasil estava passando naquela época.